Olá, seja muito bem-vindo à Escola Espiritual Moderna e na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo Portal Cartas de Cristo. Só lembrando, pessoal, que eu vou pedir para você que entre nesse estudo junto comigo com a sua mente, esvazie as suas mentes das suas crenças, de tudo aquilo que você acreditou, de tudo aquilo que ensinaram para você e entre nesse portal junto comigo com o seu coração aberto, recebendo esses estudos como uma criança. Então, pessoal, eu vou ser breve, eu quero começar rápido esse estudo aqui para que porque eu tenho muita coisa para ler, muita coisa para conversar durante esse estudo. Vai ter algumas horas que eu vou ler, vou dar uma parada. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois coloquem nos comentários aqui para que eu possa. Assim que eu puder, eu vou estar lendo os comentários e vou estar respondendo a todas as perguntas que vocês estiverem lançando para nós aqui. Tá legal, pessoal? Então a gente vai começar a entrar nesse conhecimento falando da mensagem do Cristo para todas as igrejas físicas, as doutrinas religiosas que foram criadas para doutrinar as pessoas, e vamos ver o que o Cristo cósmico trouxe nessa mensagem canalizada até nós. Eu espero que quem esteja nessa aula aqui já tenha visto a aula do professor Marcos, onde eu coloquei o link na aula anterior sobre canalizações, para não surgir de novo as perguntas sobre quem como que o Cristo passou a mensagem, como que uma pessoa canalizou as informações de Jesus Cristo, enfim, essas perguntas que sempre rolam num modelo de estudo como esse aqui. Então eu recomendo em todas as aulas que a pessoa volte à aula anterior e saiba um pouco mais sobre a canalização com o professor Marcos e como que funciona. Então vamos começar com esse estudo. Pode dar um pouquinho de sono, pessoal. Se der um pouco de sono, é normal, é porque a informação está entrando, você mesmo está fazendo um download dessas informações e a sua alma está nada mais, nada menos lembrando quem realmente ela é. Então vamos começar com o estudo. Talvez hoje tenha bastante leitura aqui nessa aula que eu preparei para vocês, tá? A minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos, não a punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornaram defasados, conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Detalhe que essa parte aqui desse contexto, pessoal,
Primeiro que ele já está colocando aqui para que você note bem o quão nós fomos doutrinados e que nenhuma religião aqui, ele volta a falar nessa parte para que você note bem sobre que nenhuma religião do mundo possui conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e prosperidade. Quando ele fala de prosperidade aqui e paz, ele não está falando de prosperidade só financeira, tá? Prosperidade e paz é prosperidade em todas as áreas da tua vida. Para isso, você precisa sair do condicionamento mental, a qual nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa está preparada para ti, para programar a mente humana da forma como ela já foi programada, ou seja, da forma como ela já foi doutrinada. Então, ele mesmo passa a mensagem para nós aqui que nenhuma religião do mundo possui esse conhecimento adequado e liderança para iniciar mudanças em padrões mentais. Quando eu falo de padrão mental aqui, são padrões emocionais, padrões mentais que nós criamos através de toda a doutrinação. Então, que fique bem claro aqui que nós, para que a gente alcance a prosperidade na nossa vida e a paz, nós precisamos quebrar todo esse padrão mental que foi a qual nós fomos submetidos e doutrinados. Então vamos para a verdade sobre a liderança espiritual que é mencionada pelo Cristo aqui. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em meio nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Lembrando que o quadro que nós estamos vendo do planeta não lembra alguma coisa para todos nós? Sobre tudo que foi falado aqui nesse parágrafo. Vamos pensar um pouco nisso, pessoal. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra. E chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter as suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas que se agarram atualmente e abandonar
as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze, sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade. Quando disse que coisas maiores daquelas que eu fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária, para combater as forças destrutivas da consciência global. A humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Eu vou parar um pouco aqui, pessoal, nessa parte da aula aqui, porque a gente precisa entender que quando ele foi falar aos judeus, quando ele caminhava pela terra e foi falar aos judeus que nós damos formas dentro da nossa consciência as catástrofes, as formas, pensamentos, como o próprio professor Marcos fala nas aulas que a gente traz aqui no material da escola, riram da cara dele. E ele diz aqui que ele chorou quando eles riram e se recusaram a acreditar e chamaram ele de louco. Assim como muita gente nos chama de louco quando nós trazemos esse conhecimento desses materiais para vocês despertarem e buscarem a total iluminação, que vocês já têm essa centelha da divindade em vocês. Entrar em estado meditativo, buscar o amor fraternal, como ele diz aqui, com toda a força da sua alma, com o seu coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Então não é muito que ele está pedindo para nós aqui nesse manual da Terra, para que a gente possa trafegar e conseguir pelo menos desenvolver a princípio a compaixão. Ele fala das catástrofes que nós estamos vivendo aqui, que é uma realidade hoje. Olha o que a gente está vendo. Ele fala das catástrofes aqui, assim, é muito claro quando ele fala da verdadeira liderança espiritual, daquele que traz as verdades para nós. Por isso que a gente fala aqui, questione aquilo que está sendo falado, questione aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo dito. Isso é real mesmo. E a minha alma, o quão a minha alma está sendo lembrada desses processos a qual nós já estamos imersos aqui dentro. Então, aqui é muito claro que o verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades e os horrores. Porque todas as formas de consciência aqui, primeiro elas têm um esquema mental formado por nós. A gente vai falar aqui do esquema mental, porque se tem algo assim que anda errado na sua vida e que com tanta dificuldade são obstáculos e que você não consegue mudar o quadro da sua vida, são graças a esses esquemas mentais, a esses esquemas mentais formados na consciência. E o nosso planeta reage a essas formas de consciência, porque nós somos deuses criadores e nós plasmamos essa realidade. Então aqui ele fala das catástrofes, das inundações, das fomes, das guerras, das revoluções e outras tragédias
que está sendo bem clara e nítidas para todos nós que estamos vendo no momento atual e decisivo ao qual nós estamos vivendo no nosso planeta. A necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada. O que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária? É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção de vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe bem. Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta, quem é você realmente, que é respondida em cada nível do seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar o meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras, neste momento você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e às melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente e você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. Será que estamos prontos para receber nesse momento? É significativo que nunca tenha sido publicamente questionado a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois do meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo.
Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto, que me permitiu voltar às cidades e aldeias, proclamando que o reino de Deus está em vocês, e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus, porque então, frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem. Fiz estas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Quando ele fala de evoluir espiritualmente, pessoal, é evoluir através dessa forma humana, tá? A gente é meio contra falar em evolução aqui dentro da escola, porque nós já somos seres evoluídos. Nós estamos evoluindo através da forma humana. Nós estamos vivendo uma experiência na forma humana e evoluindo através da forma humana. Evoluindo espiritualmente através desse corpo humano aqui, desse corpo da Terra. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que lembraram pessoalmente que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que disseram sobre mim durante a cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode descrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Lembrem, no começo das cartas, essa pessoa levou 40 anos se preparando para poder canalizar essas cartas aqui. Ele mesmo relata aqui que a única pessoa que poderia descrever tudo o que aconteceu lá seria ele mesmo. Então essa pessoa que canalizou trouxe a verdade nessas cartas. Se minha verdade expressa nestas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão. Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos
atrás. Qualquer um que esteja comigo aqui pode tirar suas próprias conclusões aqui dentro desse estudo, tá? Se acredita ou não na mensagem. Essa mensagem, para mim, foi totalmente verdadeira. Totalmente verdadeira. Conheço muitas pessoas que hoje estudam esse material e que realmente não conseguem parar de sair mais desse portal para continuar a despertar através desse estudo, através desse portal. E aqui ele fala do nosso condicionamento, do condicionamento da nossa mente, do quanto nós fomos doutrinados e as formas de consciência que hoje estão levando o mundo que nós percebemos e vemos a toda essas desgraças que nós estamos vendo fora de nós e que muitas vezes parece que não podemos fazer nada, mas podemos levar a nossa luz. Mas para isso temos que buscar a luz dentro de nós, buscar a luz e aprender a ter compaixão. Vamos continuar aqui, pessoal. Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha história... Vou voltar aqui que eu errei, desculpa. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente reverenciados por Joséfo na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador, não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram o seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideraram valioso para as pessoas, judeus e gentios, do mesmo modo os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam, tampouco os achavam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos
propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz a razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus, quando o seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas naquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Pessoal, eu quero enfatizar aqui quantas vezes, tá? Jesus fala aqui nessa mensagem sobre crença. A crença caramba, é um texto que ele fala assim sobre a crença de um Cristo que foi para a cruz, a crença de um Cristo que morreu e ressuscitou no corpo físico, a crença que para encarnar a pessoa tinha que para ressuscitar a pessoa tinha que ressuscitar num corpo físico. A crença, o programa, a crença, as doutrinações, o castigo, o heroísmo daquele que se sacrificou por nós e que deu o seu próprio corpo em sacrifício. Tudo isso, crença. Então, a partir daqui, se você quiser voltar um pouquinho antes, quando eu estava lendo o texto, e fazer uma análise, que eu não vou fazer essa análise aqui, parar e ler tudo de novo sobre a história dele aqui, você pode voltar um pouquinho no vídeo aqui e ver o quantas vezes ele fala crença, para você ver que ele mesmo nos alerta daquilo que nos foi implantado na versão desse cérebro, o quão nós fomos manipulados e enganados pelo medo e pela manipulação das próprias mídias, ou seja, aquela manipulação daquilo que estava fora de nós, daquilo que por vidas e vidas nós vimos acontecer e nos tornamos escravo dentro da própria Matrix, a qual tanto nós falamos dentro da nossa escola, a qual tanto nós queremos alertar o povo para busquem o conhecimento, busquem nas cartas. Se tem pessoas que vão falar para vocês, não, isso não é real, isso aqui não pode estar acontecendo. O que esse cara fala é mentira. Vão, questionem, entrem fundo na alma de vocês e busquem o amor fraternal, o amor que está dentro de você. Muita gente não sabe sobre o seu propósito de vida, mas o seu propósito de vida aqui na Terra é de expressar a Deus. E para expressar a Deus, você tem que ter amor, amor fraternal, amor incondicional, não julgar, não dividir, como a gente fala sobre o ego humano, a personalidade humana, que é mencionado aqui no começo, que é uma programação, e você pode transcender a consciência desse ego humano.
a qual dão formas de consciência, e essas formas de consciência, esse baixar o nível de frequência de consciência que você plasma realidades no planeta. Estamos vendo as enchentes, estamos vendo as guerras, tudo estourando tão forte nesse ano de 2024. Quanta tristeza que a gente tem compartilhado nas redes sociais, que a gente vê, olha, muitas vezes a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer uma doação, mas a gente não sabe se a gente está fazendo uma doação para o lugar certo. Naquela época já acontecia isso, ele falava aqui, ele mencionou aqui. Então, pessoal, é triste tudo que a gente está vendo, e dentro de toda essa manipulação, muitas vezes a gente não pode fazer nada. Porque a gente não sabe o quão da verdade está chegando até nós. Quanta fake news. Agora existe um desastre ambiental que acontece no Rio Grande do Sul. Quanta gente vai poder se aproveitar disso agora? Quantas almas ali ruins ali que querem ver mesmo a destruição e que vão dar golpes, vão mentir nos próprios noticiários, até mesmo para poder se aproveitar da situação de quem está doando, de quem está entregando, os próprios governantes. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Se vocês entrarem fundo na história, foi feita a mesma coisa com esse mestre divino, a qual trouxe toda essa, não só ele, como todos vários outros profetas da época que trouxeram a mensagem do despertar espiritual. Bom, eu acho que pelo tempo dá para avançar mais um pouquinho nessa aula. Eu acho que talvez não fique tão cansativo. Mas, pessoal, voltem sobre aquilo que eu falei a respeito das crenças. Você vai notar, e daqui para frente, agora na parte que nós vamos entrar aqui sobre a juventude dele e as experiências do deserto, tá? Que Jesus, ele foi considerado como um rebelde, tá aqui. Então, se vocês quiserem voltar um pouquinho no texto, né, porque eu sei que vai dar sono, porque a mensagem está entrando, e quando a mensagem está entrando, também fiquem alerta com isso, porque a alma de vocês está lembrando realmente de todas essas histórias aqui, a qual nós também, como seres humanos, que estamos humanos, já participamos de todas essas histórias, pode ter a certeza disso. Vamos pegar mais um pouquinho, pessoal. Eu vou pegar mais uma parte da história dele, se tiver até o batismo dele, para a gente poder parar no batismo. E aí falar mais um pouquinho nessa aula que eu espero que esteja fazendo sentido para todos nós. Por isso que eu falei, desde o começo, livrem-se das crenças. Tá? Limpem-se de todas as crenças e venham com o coração aberto. Porque ele mesmo falou, crença, 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 crença. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Ele mesmo falou aqui que ele era um rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe, a fé e tradições judaicas.
preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente de classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por 1 ou 2 dias, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com as leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas, as advertências bíblicas, proféticas sobre o julgamento, sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas. Me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que a sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras. Então, por que deveriam ser julgadas e condenadas e levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram o meu espírito interior e aquietaram a minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra de que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que sem dúvida nenhuma devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei o meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, a minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração com a minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim
e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso, ao invés de apenas ficar fazendo barulho. Talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. É difícil escutar tudo isso do Mestre Jesus. A história que nos contaram foi bem totalmente outra, que é aquilo que a gente viu, né? O santo. Aqui mesmo ele conta que ele era um rebelde, um egoísta, pensava nele, criava grandes confusões, porque ele não aceitava aquele sistema, que ele batia de frente. Claro que para aquela época ele era considerado um rebelde, igual a nós, que batemos de frente com esse sistema, somos considerados os rebeldes. Ele também era considerado os rebeldes, e por isso ele trouxe muita dor para a mãe dele. Ele conta isso aqui, e para a própria família dele. Porque essas pessoas eram doutrinados e seguiam as religiões judaicas severamente e acreditavam num Deus punidor. Ele sabia que ele tinha que mudar, e até então, até aquele ponto, nada na vida dele tinha conhecido. E ele volta a falar aqui sobre crenças. Crenças e mais crenças. Lembrando que as crenças são as programações, tá? Então, tudo aquilo que foi falado dele também foram crenças. Toda a história dele foi inventada. O que eu quero que você entre como criança nesse estudo aqui, de coração aberto, livre das suas crenças, é por causa desse tipo de informação a qual ele vai estar passando para você sobre a vida dele, de que ele era um rebelde e de que ele vivia uma vida egoísta, de que ele bebia, de que ele se relacionava com várias pessoas e de que ele fazia tudo que nós seres humanos normais, um dia já fizemos. Até o próprio despertar espiritual dele, até o dia da própria que ele descobriu a sua missão. Ele se comovia de ver aquele povo sofrido. E porque aquele povo era severamente manipulado para dar energia. Mas isso é um outro assunto que eu prefiro que vocês estudem dentro dos materiais da escola, tá? Para entender melhor como que essa energia é sugada ou através dos nossos cursos. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos começar a aula sobre o batismo de Jesus, que a gente tem um longo e extenso trajeto aqui para essas aulas. Eu já estou com quase 50 minutos de aula aqui e eu não quero que isso aqui estique muito, para nem que eu leve um bom tempo trazendo esse estudo para nós. Então, na próxima aula nós vamos entrar no batismo de Jesus, foi aonde ele, para que vocês possam entender o caminho da iluminação dele e possam comparar a própria vida dele com aquilo que todos nós já vivemos e que todos nós que estamos aqui
nos informando sobre, lembrando a nossa alma quem nós somos, sobre o nosso despertar espiritual. E que nós temos parte em tudo isso. Nós precisamos entender essas formas de consciência. Precisamos entender o porquê de todo esse esquecimento que nós estamos passando aqui na Terra. E podemos seguir esse manual aqui através da própria história dele, que aqui, como a gente trabalha com o desmistificando tudo, Cristo está desmistificando a história dele nesse material aqui, tá? Vão atrás desse material, pessoal. Logo, logo eu vou estar gerando o link para vocês poderem comprar esse livro também aqui, para vocês poderem adquirir esse livro e estar fazendo esse estudo junto comigo por aqui. Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula aqui. A próxima aula nós vamos... Eu parei no batismo de Jesus, tá? Então nós vamos continuar. Quem ficou até aqui comigo, muito obrigado. Eu quero desejar para vocês que fiquem na paz e no amor do Deus interior, que habita em cada um de vocês, estejam sempre em alegria, amor e paz. E obrigado por quem me acompanhou até agora. E deixem as suas dúvidas aqui nos comentários para que eu possa... As suas dúvidas em questão desse estudo aqui. Tá legal? Para que a gente possa não sair do foco daquilo que nós estamos abordando nessa aula aqui. Tá certo, pessoal? Então, vejo você na próxima aula do Estudo Portal Cartas de Cristo.